Certo, hoje a gente vai ler o livro de Gálatas, mas antes disso, vamos entender o básico que essas falsas igrejas de vocês hoje, seus falsos pastores, falsos pregadores, pessoas que vocês seguem, que dizem representar o nome de Deus e que se dizem guias espirituais, não ensinam para você e pervertem, manipulam, que é o significado da salvação, o que é ser salvo. Ser salvo não é simplesmente dizer que crê em Deus e que crê em Cristo e que o tem como seu Salvador, porque dizer e fazer são duas coisas diferentes. Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então se você diz que é de Deus, se você diz que tem comunhão com Jesus, mas você ainda é um pecador, mas você ainda não morreu por pecado, significa que você não está salvo, você está sendo enganado, não importa por quem. Isso significa necessariamente que se você quer ser salvo, você não só tem que crer na doutrina correta, mas você tem que seguir a doutrina correta e se afastar e cortar fora da sua vida todo mundo que não segue, todo mundo que não aceita e todo mundo que não se conforma a ela. A doutrina correta é morrer para a carne, morrer para o pecado e nascer de novo do Espírito Santo. É quando Jesus destrói as obras do diabo e o poder do diabo sobre um pecador, sobre uma pessoa que não consegue parar de pecar e não consegue parar de desobedecer a Deus, de modo que esse poder do diabo não existe mais na vida delas, porque ela foi renascida, regenerada pelo Espírito Santo, que agora a sela, a guarda, a preserva e a impede de cair. É salvo, é ser santo, é ser separado de toda sujeira e separado de todos os sujos, vivendo de obediência e como sacrifício vivo para o Senhor, do momento que você é salvo até o momento que você é chamado por Deus, para o céu, para a vida eterna. Aqui está a diferença em 1 João 3, 8 a 9 entre ser perdido, entre ser pecador e entre ser salvo, que é ser santo. Bíblia King James 1611. Não usem outras Bíblias. A maioria delas está pervertida e adulterada de um modo que eles mudam as palavras, tiram o sentido literal das palavras e substituem por coisas que são duvidosas, entendeu? Então, em vez de falar que aquele que comete pecado é do diabo, eles mudam o texto e colocam aquele que continua pecando é do diabo. Ou aquele que, enfim, seja o que for, eles não seguem arrisca aquilo que está escrito nos textos originais, entendeu? E assim eles dão espaço para que você seja confundido na doutrina e não tenha uma base sólida do que é ser salvo de verdade. Ser salvo é ser santificado. Aquele que comete pecado é do diabo, 1 João 3,8. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, 1 João 3,9. 1 João 3,10. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Porque não pode uma árvore boa produzir frutos ruins e nenhuma árvore ruim produzir frutos bons. Ou você é santo, ou você é pecador, ou você ainda está debaixo do poder do diabo, ou Deus entrou na sua vida de verdade, de modo que destruiu as obras do diabo, o poder do diabo sobre você, para que você parasse de fazer aquilo que você fazia, e por isso você passou a ser uma nova criatura, que só é nova porque ela não faz mais aquilo que ela fazia, porque ela foi liberta por um Deus verdadeiro que tirou o poder do diabo sobre ela, tá bom? O resto é palhaçada do diabo. Sem a santidade você não vê o Senhor. Hebreus 12,14, seguir a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Você quer ver o Senhor, você quer a vida eterna, você precisa ser santo. Como você consegue ser santo? Através de Jesus que veio te libertar. Então crer não é apenas crer na existência de Jesus, mas crer no poder de Jesus para tirar o poder do diabo sobre você, para que você seja uma nova criatura santificada e agora sim em comunhão com Deus. Porque Deus não tem comunhão com a sujeira, nem com os sujos. Por isso que ele veio te limpar, para que você pudesse estar junto dele e ter comunhão com ele. Do contrário, você queima. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro, o que quer dizer apóstolo? Quer dizer alguém enviado. Alguém enviado, nesse caso, nesse contexto, alguém enviado por Deus, alguém enviado por Jesus Cristo. Então, ele não é apóstolo de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. A quem seja a glória para sempre, sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isso aqui é de extrema importância e está vivo hoje em dia e manifesto em todo o sistema religioso. Por quê? Porque todo o sistema religioso ensina uma doutrina que é desviada da verdade. Uma doutrina que é pervertida, que é alterada, que é mudada. Por quê? Porque não segue exatamente aquilo que a Bíblia deixou claro para seguir. E redefine aquilo que a Bíblia já definiu e que não pode ser alterado. Então, Paulo está falando aqui, eu me admiro que tão breve, que tão rápido, vocês se desviaram naquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é um outro. Por quê? Porque só existe um evangelho. Entretanto, alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Existem pessoas no meio de forma solta, eu vou usar a palavra igreja, que perturbam aquelas pessoas que de forma solta também eu vou falar irmãos, que perturbam os cristãos, entre aspas, e querem perverter, e querem alterar o evangelho de Cristo. Vamos dar um exemplo disso? Um exemplo prático? Você é salvo, mas você ainda é pecador. Pronto, perverteu a doutrina, já é um outro evangelho que não é outro, porque não existe outro evangelho. Então é uma perversão, é um desvio da verdade. E se você segue um desvio da verdade, você está desviado. Se você está desviado, você não está no caminho certo. Se você não está no caminho certo, você não está indo para onde você pensa que está. Ou seja, você está indo para o inferno, se seguir algo que não é o caminho, a verdade e a vida. Se você seguir algo que não está explícito e claro no evangelho. Qualquer mudança, perversão, alteração ou omissão daquilo que está escrito e determinado no evangelho já é um desvio da verdade. Se você segue o erro, você não ganha o prêmio daqueles que seguem o acerto. Porém, ainda que alguém
nós, ou o anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho do que já vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Então, se existem qualquer pessoa no seu meio que ensina qualquer outra doutrina diferente daquela que a gente já viu no começo do vídeo, que ser salvo é ser santificado, que ser salvo é parar de pecar, definitivamente, que ser salvo é ser separado de toda sujeira e cortar fora tudo que ofende a Deus da sua vida, significa que essa pessoa é uma amaldiçoada, ela é maldita diante dos olhos de Deus. Sim, Deus está chamando qualquer pessoa que muda a doutrina dele, cantando para ele ou não, indo para a igreja ou não, usando o nome dele ou não, se dizendo representante da palavra de Deus ou não, que altera a sua doutrina, é um maldito. Deus está chamando o sistema religioso de hoje, os seus pastores e pregadores, de amaldiçoados, de malditos e de condenados. Porque eles mudam aquilo que está decretado na pedra, aquilo que o evangelho já deixou claro. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Ponto final. Não está pedindo opinião de pastor e de pregador. A palavra de Deus, do Senhor ao qual você diz servir, disse que o salvo não peca mais. E que se você tem a esperança de ir com Jesus e ser glorificado com Ele e ter a vida eterna, você tem que se purificar a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, quão puro é Deus, quão puro é Jesus? Completamente puro, completamente santo. Então, se você quer ir com Ele, você precisa ser a mesma coisa. Se a gente for ver, a Bíblia toda se repete, tá bom? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está com ele. Então, Jesus falou para você ir e não pecar mais. Jesus falou para você se arrepender ou perecer. Jesus falou para você deixar os mortos e enterrar os mortos. E assim por diante. Se você diz que é de Jesus, se você diz que é salvo e não faz o que Ele manda, Jesus e Deus não te chamam de mentiroso, tá bom? Outra vez escrito aqui, aquele que diz que está nele, aquele que diz que permanece em Jesus, que está em Jesus, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou, em santidade e obediência a Deus. Se não faz isso, não é de Deus, porque não está fazendo aquilo que demonstra que ele seria, tá bom? Vamos voltar. Então, Deus está chamando de amaldiçoado toda pessoa que muda o evangelho, ou que omite a verdade, que te ensina outras coisas, passa a mãozinha na sua cabeça e não te fala a verdade, e tampouco vive a verdade, mesmo que pregue a verdade corretamente, mas não vive também uma pessoa que perverte os caminhos de Cristo através do seu próprio mau exemplo. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que seja ele amaldiçoado. Amaldiçoado. Então, usar o nome de Cristo, falar que é de Cristo, colocar placa na parede, não quer dizer nada. Se está mudando o evangelho, se está ensinando algo diferente daquilo que você recebeu, ou seja, daquilo que está escrito na sua Bíblia, nos livros, nas cartas, nas epístolas de Paulo e nas cartas dos demais apóstolos, essa pessoa está e é amaldiçoada. Se você segue aquele que segue o erro, você também segue o erro. Por isso que Jesus falou para você deixar os cegos com cegos, quer ver? Se a gente for ver aqui, vamos pegar certinho, Mateus 15:14. Deixai-os sozinhos, sai do meio dessa gente que segue o erro, dessa gente desviada. Por quê? Porque eles são cegos, condutores de cegos. Ou seja, eles estão no caminho errado, não estão vendo que estão no caminho errado. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Se você continuar seguindo essa sua falsa igreja, você vai queimar com ela. Amaldiçoado, tá bom? Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. O que isso quer dizer? Que Paulo não está nem aí para o julgamento do homem e não está nem aí se a verdade do evangelho pisa no calo do homem. Ele não veio para agradar, ele veio para falar a verdade. E se ele veio para falar a verdade, ele veio para ser servo de Cristo. Se você quer ser servo de Cristo, você vai seguir a mesma verdade que Paulo segue e que Paulo prega. E aí sim você vai ser um irmão dele, você vai ser um cristão de verdade. Mas se você não gosta e se ofende com a palavra de Deus, com o fato de que você tem que ser santo de verdade, significa que você não é de Deus e você é indigno do Senhor Jesus. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Porque eu nem o recebi de homens, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça a revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. O que Paulo está falando aqui? Que quando Deus chamou, ele não foi pedir aprovação de homem, ele não foi pedir conselho de homem, porque foi Deus que o chamou. Diferente do que a gente vê no sistema religioso hoje, que as pessoas nem tão pouco são chamadas por Deus, mas elas são chamadas por homens. E elas acham que o fato de terem a formação de teólogo, de terem um certificado, de serem chamados por um sistema religioso organizado por pessoas que não são servas de Deus, mas que usam o nome dele para governar sobre as pessoas, ou seja, que praticam o nicolaísmo, ela segue algo totalmente diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é Jesus que escolhe a pessoa, é Jesus que capacita a pessoa, é Jesus que envia a pessoa. Se a gente for ver em Efésios, aqui ó, Efésios 4:11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, ele mesmo deu alguns, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ou seja, completamente perfeito. Para que não sejamos mais crianças, atiradas de lá para cá e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Ou seja, é Deus que escolhe e capacita essas pessoas para que essas pessoas possam trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, de modo que eles se tornem perfeitos e não sejam mais levados pela doutrina diabólica dos lobos impérios de cordeiro, que só querem te enganar e que te ensinam mentiras e que pervertem o evangelho, e que o evangelho acabou de dizer em Gálatas 1, que são amaldiçoados. Então, quando você vai procurar um homem de Deus, você não tem que procurar se ele tem placa na parede, se ele é recomendado pelo sistema religioso. Não, você tem que procurar e bater a vida dele com a Bíblia, com a palavra de Deus, e ver se ele bate.
100%, entendeu? Se ele é santo de verdade, se ele se separou das pessoas que não eram, se ele vive em sacrifício vivo para Deus, se ele perdeu coisas, se ele perdeu tudo por Jesus, enfim, isso é um homem de Deus. O resto é fariseu, querendo se achar, querendo se gabar, querendo usar o nome de Deus para subir na vida ou para ser reconhecido, enfim, eles não são de Deus, eles são contrários, eles são carnais. E aqui a gente continua. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. Mas os outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e da Cilícia. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía. E glorificavam a Deus por mim. Ou seja, a conversão foi tão verdadeira que ele, em vez de perseguir a igreja, ele começou a pregar a fé que antes ele atacava. Ele foi mudado de verdade. Isso prova a benevolência e a misericórdia de Jesus. Ele está disposto a salvar qualquer pessoa. Então não importa o mal e o tipo de pecado, e a quantidade e a frequência que você possa ter cometido, toda a sujeira na qual você possa ter se envolvido no passado, Jesus está disposto a te perdoar e a te transformar se você for para ele de verdade, se você tiver essa fé que vem junto com a obediência, tá bom? Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Então Paulo está falando aqui que existiam pessoas, falsos irmãos, judeus, que queriam obrigar o povo a se circuncidar, a voltar a seguir a lei, com o objetivo de escravizá-los de novo. Aquele que segue a lei está escravizado pela lei. Em Cristo você tem essa liberdade. Mas eles não se sujeitaram a essas pessoas, não obedeceram, não deram ouvido a essas pessoas, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas daqueles que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim, nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência de homem, pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o Evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, aqui está falando o seguinte, quando fala que o Evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, está falando que ele foi enviado para pregar aos gentios, e que Pedro foi enviado para pregar aos judeus. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então aqui você entende que incircuncisão se refere aos gentios, ao povo que não era judeu, ao qual Paulo foi enviado para pregar. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios, e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz de franca oposição porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas, quando aqueles judeus vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Pedro estava comendo com os gentios, mas quando ele viu os judeus, por medo de ser julgados por eles, ele se retirou do meio dos gentios, ele se levantou e saiu do meio deles. E aí, Paulo vai chamar a atenção dele. Os demais judeus se afastaram do mesmo modo com ele, ou seja, os demais judeus que estavam sentados com Pedro, junto com os gentios, replicaram o comportamento de Pedro de se levantar e se afastar dos gentios na medida que ele viu os outros judeus chegarem. De modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. E por que dissimulação? A dissimulação é um comportamento de falsidade, é um comportamento enganoso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus tirou essa separação que antes havia dos judeus para com os gentios. Antes, eles não podiam se sentar juntos. É por isso que Pedro se levantou e se retirou do meio deles com medo de ser julgado por eles. Só que Jesus tirou essa separação. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chamou você para ser irmão em Cristo. Seja você judeu, seja você gentil. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pela prática da lei, nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Então Cristo veio te justificar porque a lei não podia fazer isso, as obras da lei não podiam fazer isso. Cristo veio te dar a liberdade do pecado e a liberdade do jugo à lei. E se você torna a construir, se você volta a fazer as coisas que você tinha parado de fazer, que eram reprováveis a Deus, você faz de si mesmo um transgressor, um pecador. Então se a gente colocar essa demonstração, essa correção e repreensão de Paulo a Pedro, num contexto atual, a gente poderia colocar um exemplo seguinte. A Bíblia, e Jesus fala que nada daquilo que entra no corpo pode corromper o corpo, mas sim aquilo que parte do coração dele. Jesus fala que comer e que beber não tem nada a ver com pecado, entendeu? Aí digamos que existe uma pessoa cristã que esteja sentada com outra pessoa também cristã que esteja tomando uma garrafinha, uma latinha de cerveja. Porque beber é diferente de se embriagar, ok? Então você tem essa liberdade de beber. Ou digamos que esteja fumando um cigarro, tá bom? Cigarro também não é pecado, porque ele não contamina o corpo, porque a gente não está falando de saúde. O que contamina o corpo é pecado. E
No caso do cigarro, só seria pecado se estivéssemos falando de cigarro de maconha que tira a sua sobriedade. Então, tirar a sobriedade, ficar chapado ou bêbado, seria sim pecado. Mas quando a pessoa não peca, é porque ela não peca. Então, digamos que tem o Joãozinho que está sentado com o Pedrinho, o Joãozinho está fumando um cigarro e bebendo uma cerveja. E o Pedrinho está lá sentado com ele. Só que aí, quando o Pedrinho vê pessoas chegando que acham que fumar cigarro é pecado ou que beber cerveja é pecado, e ele teme ser julgado por elas, Pedrinho se levanta e sai do meio do Joãozinho. E as outras pessoas que estavam sentadas com o Pedrinho também se levantam e saem do meio do Joãozinho, sendo que ele não estava pecando, então não tem motivo real para se separar. Então, para agradar os outros e por temor dos outros, ele está pecando contra o próprio irmão, pecando contra a doutrina de Cristo, que diz que para os puros tudo é puro. Ou digamos que Pedrinho está sentado com a Mariazinha e ela está tomando vinho. Aí chega aquelas pessoas contaminadas, de mente contaminada, que acham que tomar vinho é pecado. Aí Pedrinho vê que elas estão chegando e sai do meio da Mariazinha, sendo que ela não está pecando. Isso é um comportamento reprovado. E foi por isso que Paulo chamou a atenção de Pedro. No caso, a gente estava falando de seguir a lei, e a lei dizia que um não podia se misturar com o outro. Só que Cristo veio te libertar da lei. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus. Porque se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então aqui, na prática, Paulo estava dizendo que o comportamento de Pedro é como se ele estivesse negligenciando a graça de Deus. Por isso que era um comportamento reprovado. Porque ele estava se separando das pessoas a quem Deus veio libertar. E ele estava querendo se justificar perante as pessoas que estavam debaixo da lei. Ele estava agindo como alguém que não tinha sido crucificado com Cristo. A partir do momento que ele vai e se levanta com medo de ser julgado por pessoas que têm uma mente contaminada e querem se justificar pela lei. E ele estava sendo um mau exemplo porque as pessoas que estavam seguindo ele acabaram se levantando também para sair do meio dos gentios, só porque eles viram os judeus chegando. Capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou, a fim de que não obedecesseis à verdade? Quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois assim, tão tolos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Isso aqui se reflete hoje em dia no sentido de que as igrejas ou algumas pessoas e pregadores querem fazer você voltar a obedecer à lei, a se justificar pela lei. Alguns exemplos disso são os da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que fala que você tem que guardar o sábado. Você não tem que guardar o sábado, você está livre em Cristo. Cristo é o nosso sábado. Então, se você botar na prática no contexto atual, Paulo também está falando que as pessoas que dizem que são salvas, mas são adventistas, são tolas, elas são insensatas, elas estão seguindo um caminho desviado, achando que podem ser aperfeiçoadas e se justificar diante de Cristo ao guardar o sábado, ou guardar qualquer parte da lei, e até mesmo eles criam mandamentos de homens, que são dietas que eles têm que seguir, ou alimentos dos quais eles têm que se privar, como se os alimentos corrompessem o corpo no sentido espiritual. Eles têm uma mente contaminada, eles estão pervertidos, desviados, eles são tolos, eles são as famosas virgens tolas. Usam o nome de Cristo e seguem um outro caminho e acham que estão salvos, só porque usam o nome de Cristo. Mas se seguem outro caminho, não estão salvos, entendeu? Estão seguindo qualquer outra coisa que não é aquilo que o Evangelho pregou. Então qualquer pessoa que tente te ensinar que você tem que guardar o sábado, ou que você tem que fazer alguma coisa ao seguir a lei de Moisés, enfim, ou que inventam mandamentos, ou que inventam códigos de vestimentas para você vestir, ou que falam, você não pode usar preto, você não pode ter cabelo longo, você não pode ter cabelo curto. Isso tudo é desvio da verdade. Essas pessoas não estão salvas e são cegos, condutores de cegos. Você não pode segui-las. Parecestes tantas coisas em vão? Se é que foram em vão. Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça. Ou seja, a justiça de Deus veio pela fé verdadeira de Abraão em Deus, e não por seguir XYZ, mas porque a fé dele é tão verdadeira que ele creu em Deus e obedeceu a Deus, e não a coisas de outro caminho. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, e não pelas obras da lei, apregoou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todos os povos serão abençoados. Todos os povos serão abençoados a Abraão, que creu, né? De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas nos livros da lei para cumpri-las. Então jamais tente se justificar pela lei. Jamais tente se colocar sob o jugo da lei, porque Cristo veio te libertar. Se você se colocar sob o jugo da lei, você não vai conseguir cumpri-las e você está sob maldição. Porque você não vai conseguir observar todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. E Cristo é o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, e não senão pela lei de Moisés. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé, pela fé. E a lei não provém da fé, mas o homem que observar os preceitos da lei deverá viver por eles. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, falo como homem. Embora seja um testamento de homem, se ainda assim for confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou adicionar-lhe coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Não diz a sementes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, isto é, a Cristo. E isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Aqui está falando que a lei veio 430 anos depois da promessa de Deus a Abraão.
Então a lei é posterior à promessa. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões. A lei passou a existir por causa dos pecados das pessoas em relação a Deus. Até que viesse a semente, até que viesse Jesus, para quem a promessa fora feita. E foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. É então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Ou seja, aqui está falando que a lei não pode vivificar, você só consegue a vivificação através da fé em Cristo. E para ser vivificado, você precisa morrer para o pecado. Cristo veio te crucificar para o pecado, para que você pudesse ser vivificado, tornado uma nova criatura, que não obtém a justiça de Deus através da lei, mas através da fé naquele que é o seu Salvador. Mas a Escritura encerrou todo sobre o pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Ou seja, antes de Jesus vir, para mostrar esse caminho através da fé, o povo estava encarcerado debaixo da lei, estava mantido debaixo da lei, estava sujeito à lei. Até que essa fé em Jesus fosse revelada, até que Jesus se manifestasse e morresse por nós e ascendesse ao céu. De modo que a lei foi nossa pedagoga. A lei veio só para te ensinar, para dar uma sombra, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo. Por quê? Porque aí Jesus veio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei. Todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Se é de Cristo, não é da lei. E se é de Cristo, agora sim é santo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então Paulo está deixando claro, inclusive para os judeus, que não existe esse negócio de se justificar pela lei. E tampouco existe divisão de povo. Jesus não faz acepção de pessoas, não tem homem nem mulher, não tem escravo nem livre, não tem judeu nem grego, nem gentil. Ou seja, grego quer dizer gentil ali nesse contexto. O que existe não é mais separação. O que existe é o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo. Então você só é justificado, você só está salvo se você seguir esse caminho através da fé e não observando a lei. E a fé em Jesus, obviamente, faz com que você seja uma pessoa justa, porque você vai obedecer aquilo que ele te mandou fazer, você vai ser santo e separado de toda sujeira. Capítulo 4. Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo. Outrora, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, depois de conheceres a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que vos tornais os elementos fracos e miseráveis, desejando de novo escravizar-vos a Ele? Observais dias, e meses, e estações, e anos. Eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Aqui Paulo de novo toca no ponto em questão, que é pessoas tentando se justificar e querendo parecer santas e justas perante Deus através de qualquer outro meio que não é Jesus, através de qualquer outro meio que não é Evangelho. Eles observam dias, eles observam meses, estações, anos, eles observam Shabá, eles querem cumprir e realizar as festas e celebrações judaicas do Antigo Testamento. Ou seja, eles procuram qualquer outro caminho. Tem pessoas que hoje em dia seguem mandamentos de homens, existem nas Assembleias de Deus, se eu não me engano, você não pode ser membro, ou você não pode subir lá de posição, que é tudo canal, isso aí é tudo palhaçada do diabo, se você tiver barba. Ou seja, eles inventam modas e eles escravizam o povo nesses próprios mandamentos, nesses rudimentos do mundo, que são elementos fracos e miseráveis que não servem para nada. E no momento que eles fazem isso, eles te privam de Jesus Cristo. Eles privam sua liberdade em Jesus e eles fazem você seguir um caminho que é desviado, que não é o caminho certo. E Paulo diz, eu tenho receio por vós, de que eu tenha trabalhado convosco em vão. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, pois eu sou como vós sois. Vós não me fizestes mal algum. Vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Em minha tentação, que estava em minha carne, não desprezastes, nem rejeitastes, antes me acolhestes como um anjo de Deus, até mesmo como Cristo Jesus. Onde está agora aquela bem-aventurança da qual falastes? Pois tenho em memória que, se possível for, vós terias arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles, os judeus, que querem mantê-lo debaixo da lei, zelosamente têm afeto por vós, mas não para o bem. Sim, eles vos excluiriam, a fim de que vós possais ter afeto por eles. Ou seja, eles não são sinceros. Eles buscam o conforto deles a detrimento do seu. Mas é bom receber afeto verdadeiro sempre. Isso é bom, e não somente quando estou presente convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu desejo estar presente agora convosco e mudar a minha voz, porquanto eu me encontro em dúvida a respeito de vós. Novamente, a partir do momento em que Cristo é formado em você, significa que não há mais espaço para pecado, e não há mais espaço para mandamento de homem, qualquer outro caminho que não seja o caminho de Cristo e o caminho do Evangelho. E Paulo está dizendo que ele deseja estar presente com vós
naquele momento, e mudar a voz deles, ou seja, mudar o tom de voz dele, o modo que ele está tratando eles, porque ele está em dúvida a respeito deles, porque eles estão tentando buscar outro caminho, que não é o caminho certo, e só existe um caminho certo, que se chama Jesus Cristo, fé em Jesus Cristo, justificação pela fé. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Aí aqui Paulo está dando um exemplo do Antigo Testamento com o qual eles eram familiares. Mas aquele que nasceu da escrava, nasceu segundo a carne, e aquele que nasceu da livre, nasceu da promessa. Tais coisas são uma alegoria, pois estes são os 2 testamentos, o do Monte Sinai, que gerou para a escravidão, que é Agar, ou seja, ele está falando que o Antigo Testamento faz de você um escravo da lei, porque Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em cativeiro com seus filhos. Mas a Jerusalém que está lá no alto é livre, e é a mãe de todos nós. Porquanto está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Esforça-te e grita, tu que não tinhas dores de parto, pois abandonada tem muitos mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora, nós, irmãos, como Isaque o foi, somos os filhos da promessa. Como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que havia nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Então, como que isso se reflete hoje em dia? As pessoas carnais não querem assentar seu testemunho em Cristo, não querem saber de seguir a doutrina da verdade, eles te perseguem de qualquer modo que seja possível. Eles falam mal de você, eles zombam de você, eles riem na sua cara. Eles jogam pessoas contra você, eles tentam convencer você de que você está errado porque você está seguindo o caminho do Espírito, porque eles são carnais e eles não entendem as coisas espirituais de Deus. Todavia, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da mulher escrava não será herdeiro juntamente com o filho da mulher livre. Ou seja, esqueça a lei, porque se você se manter debaixo da lei, você não será herdeiro da vida eterna com Jesus Cristo. Assim então, irmãos, nós não somos filhos da mulher escrava, mas sim da que é livre. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo de Cristo. Então não tente se justificar pela lei, guardando o sábado ou qualquer outro, inclusive mandamento de homem, tá bom? Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. E esse caminho está determinado no Evangelho. Então não leia outros livros do que fazer, não escute outras pessoas que pervertem o Evangelho, que adicionam ou que removem aquilo que está escrito aqui, ou que omitem. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada você virá Cristo. No sentido de se circuncidar aqui, engloba se sujeitar a qualquer coisa da lei. Cristo não vale de nada se você quer se justificar pela lei. É isso que Paulo está falando aqui. E testifico novamente, a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Lembra que se observar toda a lei, você está debaixo da maldição? E você não pode ser justificado diante de Deus, porque a justiça não opera pela lei, sim pela fé em Cristo. Ou seja, você vai queimar. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaístes da graça. Seja lei, seja mandamento de homem, seja qualquer outra coisa pela qual você tente se justificar, se você está sujeito a essas coisas, você não está sujeito a Cristo e você decaiu da graça. Você caiu da graça, você não é digno da graça de Deus se você tenta se justificar por outro meio que não Jesus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão valem de nada, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem, pois, vos atrapalhou para que não obedecesseis à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês estavam andando bem quando vocês estavam fazendo a coisa certa seguindo Jesus. Mas quem foi que se meteu no meio de vocês e perverteu a doutrina e o caminho para que vocês parassem de obedecer a Cristo e começassem a obedecer a qualquer outro caminho que não é ele, nesse caso aqui a lei? Essa persuasão, esse convencimento dessa pessoa que está fazendo vocês seguir outro caminho, não vem daquele que vos chama, não vem de Paulo, que é um mensageiro de Jesus, não vem de Jesus, não vem de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se você colocar um pingo de veneno num copo de água, toda aquela água foi envenenada. Então, se você permite qualquer coisa que é contrária ao caminho de Deus na sua vida, que é uma doutrina falsa, que é uma heresia, que é uma perversão da verdade, seja ela qual for, não necessariamente somente aquilo referente à lei, você está se contaminando, você não está mais limpo, você está indigno e você decaiu da graça. Então você precisa se ater apenas àquilo que a Bíblia deixou claro que você tem que fazer. O resto é fermento, o resto é veneno, o resto é sujeira, e se você aceita a sujeira, significa que você inteiro está sujo. Não importa se é pouca sujeira ou se é muito. Então se tem 1% de doutrina errada e você aceita, você está 100% sujo. Se o seu pastor está lá pregando o evangelho bonitinho, mas ele muda a verdade e fala que o salvo sempre vai continuar pecando, isso é fermento. Isso não é nem um pouco de fermento, isso é um monte de fermento, tá bom? Todas as pessoas que seguem essa doutrina errada não seguem a doutrina certa, porque você não pode seguir o certo e o errado ao mesmo tempo. Está errado, é fermento, a massa está levedada, o copo está envenenado, e você vai acabar morrendo, você vai acabar queimando no inferno se você seguir outro caminho. Mesmo que esse caminho use o nome de Jesus Cristo. Ou digamos que seu pastor até pregue a doutrina correta, mas existe fermento na vida dele, no caminhar dele. Ele é amigo do mundo, ele tem pessoas mundanas na sua vida, ele não compartilha daquilo que ele tem para ajudar os irmãos que têm necessidade, ou ele não é santo de verdade, enfim. Tudo isso é fermento, você não pode permitir fermento, nem pessoas que permitem fermento na vida delas, na sua vida. Porque tudo aquilo que você permite, você se faz conivente com aquilo. Se você é conivente com aquilo que ofende a Deus, você não é de Deus. E você mesmo ofende a Ele. Tenho confiança em vós, por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião. Mas aquele que vos perturbar será julgado por isso, seja quem for. A pessoa que perturbar você, que querer perverter o evangelho de Cristo, e querer te ensinar a outra verdade e falar que o caminho não é bem santo assim, ela vai ser julgada por isso, ela vai pagar, seja lá quem for. E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim a ofensa da cruz teria cessado. Ou seja, se Paulo ainda pregasse a observância à lei,
Por que ele ainda sofre perseguição? Ele não sofreria perseguição, ele só foi perseguido a partir do momento que ele começou a pregar Cristo, a salvação pela fé. Aí a ofensa da cruz teria cessado. Ele é perseguido porque ele segue a verdade. Se ele seguisse a mentira, se ele seguisse outro caminho, que não é caminho, ele não seria perseguido pelas pessoas que acham que a salvação se dá por outro caminho que não o caminho de Jesus. Bom seria que fossem cortados aqueles que vos perturbam. Ou seja, bem bom seria que essas pessoas que perturbam vocês, que querem perverter a verdade, fossem tiradas no meio de você, fossem cortadas fora. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, mesmo nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não ama o teu próximo como a si mesmo, a partir do momento que você quer escravizá-lo a seguir qualquer outro caminho. Induzi-lo a seguir qualquer outro caminho que não aquele que a Bíblia já determinou, que é o caminho certo, que é andar em santidade, que é andar separado de todo pecado, que para o puro todas as coisas são puras, que você é livre para comer e para beber aquilo que você quiser, que você seja sóbrio, que você seja são. Enfim, esse é o caminho, a verdade e a vida, e que você vive em sacrifício vivo a Deus, santidade completa. A pessoa que não ama o seu próximo como a si mesmo, ela ensina outro caminho e ela vai pagar por isso. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por destruirdes uns aos outros. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se mutualmente, a fim de que não consigais fazer o que farias. A maioria das traduções está errada e coloca outra palavra aqui. Coloca quereis, mas você não vai querer fazer a obra da carne se você está no Espírito. Aqui o sentido certo é farias, é o verbo fazer. Então aqui está falando o seguinte, os desejos da carne se opõem do Espírito, um ao contrário da outra, porque os desejos do Espírito são os desejos de obedecer a Deus e viver em santidade, e os desejos da carne são os desejos de se opor e de se rebelar contra a vontade de Deus e andar em pecado e em desobediência. Então se você andar no Espírito, você não vai literalmente satisfazer os desejos da carne, porque um é oposto ao outro. Então a partir do momento que Deus te dá o Espírito Santo, você não mais vai conseguir fazer aquilo que você faria, porque você foi transformado de verdade, você não mais vai pecar. Por isso que a palavra diz em 1 João 3,6 que aquele que permanece nele não peca, e que aquele que peca não viu nem o conheceu, porque não recebeu o Espírito Santo, não foi transformado e não nasceu de Deus de verdade, não nasceu de novo. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão, ou seja, os pecados estão listados aqui. Adultério. Adultério é você trair o seu cônjuge. Fornicação. Fornicação é ter relações sexuais fora do casamento. O adultério também se dá através da fornicação. Impureza. Qualquer pecado é impuro. Então, tudo que é fermento, tudo que é pecado, tudo que é contra a doutrina de Deus é impuro, não é puro. É podre, é obra da carne e a pessoa que faz isso vai queimar. Lascívia. São perversões sexuais e uma sexualidade irrefreada. São obras da carne. Idolatria. A Bíblia diz que a cobiça em si também é idolatria. É a mesma coisa. Feitiçaria. Não precisa explicar, né? Ódio. A palavra diz que se você odeia o seu irmão, você já é homicida. Então, se você tem raiva de pessoas, significa que existe trevas no seu coração e ele não foi renovado ainda. Você precisa de Jesus. Discórdia. Isso aqui é você ficar discordando das pessoas, você ficar abrindo discórdia, contenda, rivalidade, ira, porfia, bate-boca, entendeu? Rebelião. Isso aqui tá tudo englobado, né? Heresias. Isso aqui, ó, qualquer pessoa que herege está o quê? Você já vai ver no versículo seguinte. Invejas, homicídios, bebedeiras. Aqui se engloba qualquer tipo de coisa que faça você perder a sobriedade. Pode ser usar drogas, entendeu? Orgias e outras coisas semelhantes. Então não é só isso, são coisas semelhantes. Qualquer coisa que é suja, qualquer coisa que é impura. E Paulo diz o quê? A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que fazem tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Se você põe em prática qualquer uma dessas coisas, você não vai herdar o reino de Deus, a menos que você seja nascido novo. E se você for nascido novo, você não vai mais fazer essas coisas, porque Deus vai te dar o Espírito Santo que vai te selar e te preservar e te impedir de cair, e você vai ser santo de verdade. Então, a pessoa que está ensinando outra doutrina e que não aceita a doutrina correta do Novo Testamento, que não aceita fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, no Novo Testamento, ela está em heresia e ela está em condenação. Se ela não nascer de novo, ela vai continuar nesse estado e ela vai queimar. Ela não pode de jeito nenhum herdar o reino de Deus se ela não morrer para a carne. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, vamos esperar pular 2 versículos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aqui está o que eu falei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. O salvo não faz mais isso. É isso que Paulo está falando, porque ele nasceu de novo de um Espírito que é santo. Ele passou a ser santificado, ele passou a ser uma nova criatura de natureza espiritual e divina, ainda que temporariamente habite num corpo e num vaso humano, num vaso carnal. Então ela não comete mais pecado, porque Cristo crucificou a carne dela e todas as paixões e concupiscências, todas as coisas que eram desordenadas em relação à vontade de Deus, para que ela pudesse ser adotada por Deus, para que ela pudesse ser coerdeira de Cristo, para que ela pudesse ser reconciliada a Deus, que é separado justamente de todas as trevas, de todo o pecado. Então a nova criatura só é nova porque ela não comete mais pecado. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos de vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, ou seja, vós que não sois carnais, vós que não sois mais pecadores, restaurai o irmão no espírito de mansidão, considerai a vós mesmos, para que também vós, ou para que também não sejais tentados. Aqui está falando de falta, não está falando de pecado voluntário. Está falando de algum deslize, alguma coisa feita por ignorância ou imaturidade, que uma pessoa que é bebê em Cristo, que é matura na fé, é passível de cometer. E aí a pessoa que é espiritual tem o dever de restaurar, de elevar essa pessoa de novo, no espírito de mansidão, e considerar a si mesma para que ela não seja tentada.
Ou seja, se ela não tem a obediência de restaurar um irmão que foi surpreendido em uma falta, significa que ela está se sujeitando a também ser tentada, assim como ele foi. Ela precisa suportar os fatos uns dos outros para que a lei de Cristo seja cumprida. Ela precisa amar o próximo como a si mesmo e ser compassiva. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa quando nada é, engana-se a si mesmo. Porém, que cada homem prove sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Porque cada um deve carregar o seu próprio fardo. Que aquele que é instruído na palavra transmita àquele que ensina todas as coisas boas. Ou seja, que a pessoa que esteja aprendendo a palavra transmita àquele que ensinou essa palavra a ela todas as coisas boas. Supra as necessidades que ele possa ter. Ajude-o, ministre a ele, entendeu? Sirva-o como um irmão. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Então Deus está observando tudo que você faz. Se você andar em justiça, você vai semear justiça, ótimo. Se você andar em dissimulação e não andar conforme Jesus mandou, você vai colher isso também, porque Deus é justo. De Deus não se zomba, tá bom? Não zombe da graça, não despreze a graça de Deus. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne, colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você não quer ir para o inferno, largue as obras da carne, se arrependa de verdade, pare de pecar e corra para Jesus, para que você possa andar no Espírito e, portanto, semear no Espírito e, portanto, ser digno e herdeiro da vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Ou seja, faça o bem para todo mundo, mas principalmente às pessoas que são seus irmãos, as pessoas que são salvas. Vede com que tamanho de letras os escrevi com minha própria mão. Aqueles que desejam ostentar a carne vos compelem à circuncisão, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ou seja, eles fazem você seguir a lei só para que eles não tenham que seguir a Cristo e eles tenham que ser perseguidos, porque seguir a Cristo vem com perseguição. A palavra fala que todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer e vai ser perseguido. Então eles não são sinceros em Cristo, eles só ostentam na carne para que eles se ponham no mesmo jogo que eles e eles não tenham que sofrer. Porque nem mesmo eles, que são circuncidados, observam a lei. Ou seja, eles são hipócritas, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Eles são hipócritas e oportunistas. Porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você foi salvo de verdade, você carrega a cruz de Jesus Cristo e o mundo e a sua vida passada e as coisas que eram erradas da sua vida passada já estão crucificados para você, não fazem mais parte do seu ser, da sua vida, do seu eu, porque agora você faz parte de Cristo e você anda na luz e não mais em trevas. Jesus te renovou de verdade. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem mais uma nova criatura. Entendeu? Não olhe para a carne e sim, e nem para as obras da lei, e olhe para o fato de você nascer de novo, se você ser santo de verdade e andar com Jesus Cristo como sacrifício vivo, carregando a cruz que ele te mandou carregar e falou que você só é digno dele se você estiver disposto a carregá-la. E com todos que andarem de acordo com esta regra, esteja sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre Israel de Deus. Qual regra? Seguir a Cristo de verdade, ser uma nova criatura. Sobre essas pessoas esteja a paz e a misericórdia, e também sobre Israel de Deus. Israel de Deus são todas as pessoas que são salvas, seja de DNA judaico ou não. Esse é o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Aos Gálatas, escrito desde Roma. Qual o resumo disso tudo? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você deve seguir ele, e você deve se afastar e cortar fora da sua vida toda doutrina e toda pessoa que ensine outra doutrina, ou que siga outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo. Em Cristo você tem a liberdade, você não está escravizado na lei, nem escravizado debaixo de mandamentos de homens. A única coisa que você tem que reter é aquilo que está escrito no Novo Testamento, e não a qualquer outra doutrina e perversão de pessoas que o próprio Deus falou através de Paulo, que são amaldiçoadas, que são malditas e que vão queimar no inferno. Ou você sai da sua falsa igreja, ou você é o cego, que é conduzido para outro cego, e você vai cair na mesma cova que eles. A maioria das pessoas que vocês conhecem de igreja vai tudo queimar, tá bom? Ou corre para Jesus, que é o único meio, ou você vai cair com elas. Qualquer dúvida, manda mensagem no Instagram.